Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, professor Afonso. Vamos trabalhar agora na parte de Física D, a aula 8, pessoal. Então, o que vai acontecer? Dióptros planos e lâmina de faces paralelas. Bom, não se assusta com o nome não, tá? O que é um dióptro? Dióptro nada mais é do que um conjunto de dois meios, né, por onde a luz vai passar. O importante é você saber que no caso do dióptro, a gente precisa de dois meios que sejam homogêneos, ou seja, características físicas constantes, densidade, né, pressão, e eles têm que ser transparentes. Por que tem que ser transparente? Porque a luz tem que passar de um para outro. Se não passar, não tem o que a gente estudar. Então, dióptro plano é isso aí. Na parte de dióptro plano, uma coisa que é muito cobrada, principalmente no Enem, tem a ver com esse negócio aqui, ó, profundidade aparente. Como que funciona esse negócio? Você já reparou que às vezes você, quando vai entrar numa piscina, você tem a impressão que o piso da piscina está mais para frente e a hora que você entra lá, que você se joga, você vai quase se afoga porque você não acha o pé? Aí você fala, mano, mas eu olhei ali, o pé estava curtinho, estava ali, dava a minha altura, de repente eu não alcancei e quase morri afogado. Ou você entra na piscina, olha para baixo, parece que a tua perna é mais curtinha. Isso acontece por quê? Então, olha só, vamos pensar no clássico do Enem, o que os caras perguntam toda hora no Enem. Imagina que você tenha um índiozinho e esse índiozinho ele vai pescar um peixinho. Como eu não sei desenhar peixinho, eu fiz duas bolinhas, beleza? Então, o que rola? Esse índiozinho, ele não pode usar varinha, ele tem que usar uma lança, ele tem que tacar a lança no bicho. O que vai acontecer? Como ele está enxergando o animal, o bicho é o meu objeto. Para que você enxergue alguma coisa lá dentro da água, o que acontece? A luz tem que vir do ar, entrar na água, bater no objeto, no caso o peixe, e refletir. O que me interessa é essa saída do objeto aqui da luz até chegar no observador, tá? O que aconteceu com a luz antes aqui, veio para o ar, passou para a água, isso daqui não me interessa. Agora eu quero saber a luz emitida pelo objeto, pelo peixinho, que vai chegar ali no observador, no índio. Como a gente sabe, a luz ao passar de um meio para outro, ela vai ter mudança de velocidade, ela vai sofrer refração, pode ter ou não mudança de ângulo. Nesse caso, como a gente tem um ângulo de incidência que não é zero, a luz ao passar para o ar, ela vai aumentar a velocidade e também vai aumentar ângulo. Lembra? Aumenta a velocidade, aumenta ângulo. Diminui a velocidade, diminui ângulo. Então o que acontece? A luz vem do objeto com um ângulo de incidência pequenininho, porque a água é um meio mais efringente, né? Aqui é a água. Aí quando passa para o observador, aumenta o ângulo, aumenta a velocidade. A luz sofre uma refração, sofre esse desvio. Só que a nossa cabeça, ela tem um problema. A nossa cabeça não é treinada para entender que a luz sofre desvio. A nossa cabeça, ela imagina que você está vendo o carinha aqui, ó. Ela põe aqui a imagem nessa posição. Isso daqui não existe. Isso é uma interpretação da tua sensação, da tua sensibilidade, da tua cabeça. Então, o que acontece? Quando o índiozinho vai jogar a lança em cima do peixe, ao invés de mirar um pouquinho mais para baixo, ele mira onde ele está enxergando. A lança vai vir reta. Então, ele não vai acertar o peixe de jeito nenhum, porque a lança vem reta, ela vai aonde ele estava vendo a imagem. Só que a imagem ela está mais para cima. O que acontece, que o Enem já perguntou várias vezes, como eu já falei para vocês. O lance é o seguinte, imagina que você é um índiozinho aqui, você está olhando a imagem. Para você acertar o peixe, tem que jogar a lança de que jeito? Aonde você está vendo? Mais para frente de onde você está vendo? Ou mais para baixo do que você está vendo? É só se colocar no lugar do observador, olha aqui, ó. Se você está vendo o peixe aqui nessa distância do teu pé, você tem que mirar um pouquinho mais para dentro, porque daí você vai acertar o objeto. E isso eles fazem com muito treino já, tem tribos que só pescam desse jeito. Mas o importante é você perceber, a nossa cabeça não registra esse desvio que a luz sofre, para nós o objeto vai estar nessa posição, por isso que a gente acha que o piso da piscina está mais para cima, quando na verdade ele está mais para baixo. Ah, mas essa distância, Afonso, se é muito mais ou pouco mais? Isso vai depender se a água tem muitas partículas, né, o grau de transparência que ela tem, então não é tanto assim também um fator, qualquer água vai gerar o mesmo desvio, a mesma profundidade aparente. Não é isso. Vai ter uma série de fatores a gente levar em conta, mas o que a gente tem que saber é que existe esse desvio. Beleza, outra coisa que antes de partir para as contas, sempre você vai ver a imagem acima do objeto.
Tanto faz se você está no ar olhando para dentro da água, ou se você é um mergulhador dentro da água olhando um passarinho lá fora. Você também vai ver ele mais para cima. Então, sempre que a gente fala de profundidade aparente, você enxerga a imagem sempre acima da posição normal. Em qualquer caso, você pode estar dentro ou fora da água. Bom, parte que vocês gostam, né? Conta como que a gente vai resolver esse negócio. Parece que é absurdo, parece que é muito difícil, mas não é. É ridículo de fácil. Você só tem que tomar cuidado com os nomes. Então, eu tenho o observador, que é o cara que está enxergando, e eu vou ter o índice de refração de onde esse cara vai estar. Eu vou ter o objeto e a imagem dentro da água. Então, eu vou ter o índice de refração de onde está o objeto e a imagem. É o mesmo lugar. Índice do objeto, índice da imagem. Lembra, toda vez que quando aparecer para você o termo índice de refração, ele quer dizer dificuldade. A distância do objeto até a posição real dele, a gente chama de P. Eu gosto de chamar de DO, você já vai entender o porquê. Mas essa é a distância do objeto, o que a gente pode chamar de distância real, beleza? Profundidade real, posição real. Distância da imagem até a superfície, P'. Eu gosto de chamar de DI, porque é para imagem. Por que, Afonso, que você usa P e DO em vez de P e P' ao invés de DI? Porque daí você faz o seguinte, cara. Para calcular a profundidade aparente, você usa a equação do Dini-Dono. Olha que fácil. DI-NI igual a DO-NO. O que é esse DI? Você já se ligou. É a distância, a posição da imagem. NI, índice de refração de onde está a imagem. Agora, toma cuidado com um detalhe extremamente importante que vai aparecer. Cuidado com o dono. Na parte do dono, esse DO é a distância de onde vai estar o objeto, beleza? Que você está enxergando, esse é o DO. E o NO é onde está o índice de onde está o observador, no caso o índio. Então, você pode usar o Dini-Dono? Pode. Facilita a tua vida. A conta fica ridiculamente fácil. Só que DI, distância da imagem, posição da imagem. Tem segredo, isso daí é tranquilo. No lugar do dono, distância ou profundidade onde está o objeto. E aqui, índice de onde está o observador. Mas por que essa diferença, Afonso? Se eu colocasse o índice do objeto, veja, o objeto e a imagem estão embaixo d'água. Seria a mesma coisa. Então minha equação não ia ter que calcular, ia ser os dois lados iguais. Então, pessoas, toma cuidado. Usa Dini-Dono? Show de bola. Resolve o problema? Resolve. Só não vai inverter. Distância do objeto e índice do observador. Aonde está o observador, aonde está o cara. Joia? Outra consequência também importante que a gente tem de dióptro plano é isso aqui, ó. Lâmina de faces paralelas. Essa lâmina, ela gera um desvio que a luz sofre quando ela atravessa. Gente, isso aqui é muito usado em blindagem, por exemplo. Quando você faz uma blindagem no carro, você faz um sanduíche com duas placas de vidro e põe um plástico transparente no meio. Função do plástico qual que é? A bala vem, quebra a primeira camada de vidro, o plástico absorve e ela não atravessa, porque a segunda camada segura. E a outra característica, a outra importância é que, veja, se você tem a luz chegando aqui, ó, um raio chegando com ângulo de incidência, se não tivesse esse espaço, essa lâmina, ele iria passar reto. Mas o que ele faz? Ele vem do ar, entra no vidro, ou no plástico, depende do material. Vai diminuir a velocidade, diminui o ângulo. Ele dá uma desviadinha. Olha o caminho que a luz faria verdinha aqui, ó, tá vendo? Então ele dá uma desviadinha, diminui o ângulo. Aí depois ele atravessa o plástico ou o vidro, chega na outra face. O que ele faz? Volta para o ar, o ângulo volta a aumentar e a luz sai. Olha o que aconteceu. Se a luz passasse reto, ela faria esse caminho em verde. Como ela desviou na primeira face, desviou na segunda face, ela sai por esse caminho em vermelho. Então, o que rolou? A luz sofreu um desvio que a gente chama de desvio lateral. O que é o desvio lateral? Por que desvio lateral? Porque ela sairia numa posição, mas ela saiu numa outra posição, a uma certa distância. Essa distância, esse desvio lateral, ele vai depender de algumas coisas. Claro, ângulo de chegada, tá? Vai depender da espessura do material, quanto mais espesso, maior vai ser o desvio. Por que depende do ângulo? Se você tiver
aquela situação clássica da luz chegando, formando 90 com a superfície, ou, você viu que eu falei ou, 0 graus com a normal, tá certo? Olha aqui, ó, ângulo de incidência igual a 0 graus. Sempre que você tem essa situação, quando a luz incide formando 0 com a normal ou 90 com a superfície, ela muda de meio, muda de velocidade, mas não desvia. Quando você tem um ângulo de incidência maior do que 0, você vai ter um ângulo de refração que vai ser diferente. Então aqui vai ter desvio, né? Porque ela está chegando com um ângulo que não é 0. Nesse caso, se você olhar dessa maneira, não tem desvio. Mas daí, se não tem desvio, para nós não interessa. O que interessa? Isso aqui. Você vai ter o ângulo de chegada e aqui os ângulos de desvio. Importante a gente tomar cuidado com os nomes, tá? Ângulo de incidência, chegada na primeira face, I. Ângulo de refração, desvio na primeira face, R. Ângulo de incidência na segunda face, é o incidência na segunda face, mas eu chamo de R'. E aqui o ângulo de refração na segunda face, saída de segunda face, que eu chamo de I'. Aí você fala assim, caramba, Afonso, o troço já é tenso, já é louco, e ainda eu tenho que lembrar que incidência aqui ele chama de R, e refração aqui ele chama de I. Por que os caras fazem isso? Pior que a intenção deles foi boa, cara. Quando você analisa os ângulos, o que a gente consegue perceber? Esse I é igual ao I'. E o R é igual ao R'. Traduzindo, se chega com 45, sai com 45 lá embaixo. Se desvia aqui vira 30, aqui também vira 30. Os ângulos de fora são iguais, I é igual a I'. E os ângulos de dentro são iguais, R igual a R'. Como que a gente calcula? Esse desvio vai depender, como eu já falei para vocês, da espessura, grossura da lâmina, vai depender do seno do ângulo de fora menos o de dentro, então seno de I menos R, e do cosseno do ângulo de dentro, cosseno de R. Essa aqui é a equação de desvio, beleza? Fica tranquilo porque parece que é uma coisa do outro mundo, mas o que vai acontecer? Normalmente os ângulos aqui vão ser 45 e 30. Tá? Para poder dar certo, ou 60 e 30 para poder dar certo. Então, não vai ter nada de absurdo, eles não costumam pesar a mão nesse tipo de questão não envolvendo essa matéria. Beleza? Pessoas, dióptro plano, 2 meios com características homogêneas e são meios transparentes. Profundidade aparente, as coisas não estão onde você enxerga, elas sempre estão mais para cima. Para resolver a profundidade aparente, Dini, dono. Aonde que o índio tem que jogar a lança? Mais perto do pé dele do que onde ele está vendo. Lâmina de faces paralelas. Gera um desvio da luz chamado desvio lateral. Diferença da distância entre a luz onde ela deveria sair e onde ela realmente saiu. Joia? Questãozinha 8 do Enem. Procura lá. Eu espero 1 segundo. Pronto, já deu 1 segundo. Vamos ver. Olha só, alguns povos indígenas, puxa vida, ainda preservam suas tradições realizando pescas com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Típico de Enem, né? Falou alguma coisa ali pra gente, só para falar que vai falar de um assunto, mas que até agora a gente não sabe qual que é a pergunta. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que ele enxerga o peixe. Que nem eu falei para vocês, mirar abaixo, mais perto do pé dele. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. O que acontece com a luz? Então a gente vai analisar as alternativas e ver o que acontece. Bom, gente, então vamos ver agora como é que funciona isso daqui, como é que a gente pode aplicar esse negócio aqui na questãozinha lá 10 do Enem. Pega ela para a gente poder ver qual é, vamos ver o que ele pergunta na questãozinha. Acompanha lá comigo. Fala o seguinte para vocês. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Ó, característico de Enem, falou de alguma coisa, falou do assunto, mas até agora a gente não sabe o que ele vai perguntar. Segue. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Aquilo que a gente comentou, mais perto do pé dele, tá? Não onde ele está vendo. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. Então, olha só, agora a gente vai para as alternativas. Perceba que ele já descreveu a situação, é típico de Enem, ele já contou o que vai acontecer, você só vai ter que ver aonde ele está falando a verdade ou não. Então, vamos lá. Letra A. Os raios refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Pessoas, isso daqui está falso. Tá? Não tem nem por que a gente ficar se estressando pelo seguinte. Os meios, quando eles fazem parte de um dióptero, eles têm que ser meios homogêneos. No meio homogêneo, a luz propaga em linha reta.
A luz vai sofrer um desvio quando ela sai da água para o ar ou do ar para a água, mas dentro do meio ela se propaga em linha reta. Então, essa alternativa A tá ruim, tá muito ruim. Letra B. Nossa, mãe. Os raios emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Sim, ele está falando aqui que o índio é o super-homem que lançou o raio laser para matar o peixe. Pelo amor de Deus, cara. Se você ficou em dúvida nisso, nossa, nem vai fazer a prova. Letra C. Os raios espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície d'água. Pera lá, o que seria espalhado? Tá, a gente até pode engolir essa. Espalhado você podia entender como refletidos. Joia, tá bom, até seria, né? Pegou a luz do sol, bateu nele, espalhou, refletiu e vai para a água. Só que ele fala que ele é refletido pela superfície. Refletido pela superfície quer dizer o quê? Que a luz ia bater e voltar. Se ela volta, o cara não enxerga. Então não tem como, tá? Então o problema ali não é o termo espalhado não, tá? O problema é refletido pela água. Nossa, de novo a letra D, o cara querendo falar que o índio é o super-homem emitindo laser. Olha lá, os raios emitidos pelos... Gente, ninguém emite raios de luz pelo olho, só o super-homem, tá? Não tem como. Isso aqui é mentira, mentira. Tem o Ciclope, tem o X-Men que pode fazer isso. E a letra E fala que os raios refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Opa! Então, ó, o raio que o peixe refletiu desvia a trajetória quando vai do ar para a água. Sim, perfeita, né? Até porque tinha que ser perfeita, porque senão não tinha alternativa certa. Letra E, tá? Teórica, bem provável que essa questão ou questões dessa matéria sejam teóricas, mas pode ter alguma coisinha do tipo da 11 lá, que caiu na Mackenzie, que fala o seguinte. Certa piscina contém água de índice de refração absoluto igual a 4/3. O índice da água vale 4/3, beleza? Não tem unidade, porque o índice é adimensional, você já sabe disso. Sua base se encontra a 3 metros abaixo da superfície livre. Então, a profundidade da piscina é 3 metros. Quando uma pessoa na beira da piscina olha perpendicularmente para seu fundo, ou sua base, então a pessoa está lá fora olhando na perpendicular para dentro, terá a impressão de ver. Bom, o que a gente sabe? Primeira coisa é que a gente sempre vai ver o fundo mais para cima. Independente de você olhar com ângulo, sem ângulo, você vai ver a profundidade menor do que ela realmente é. Isso é profundidade aparente. Então, o que rola? Ele falou pra gente que a profundidade da piscina é 3 metros. Essa é a distância do objeto, é a posição do objeto. O objeto é o fundo da piscina. A posição da imagem onde ele vê o fundo da piscina é o que a gente quer determinar. E ele deu mais uma informação ali, ó. Se você vê no problema, ele falou pra gente que o índice do ar vale 1. Então, cara, nossa, não tem como ser mais fácil do que isso. Dini dono, cara. Olha aqui, ó. DI, NI, DO, NO. Distância da imagem é o que você quer, profundidade que você está vendo na piscina. Índice da onde está a imagem está na água. O índice da água é 4/3. DO, distância do objeto, que é o fundo da piscina, 3, né? Está aqui o DO, vale 3. E o NO, índice de onde está de novo, observador, tá? Não confunda isso. O observador está no ar e o índice do ar é 1. Mano, passa o 3 para lá, 3, 3, 9, passa o 4 dividindo. 9 sobre 4, que dá 2,25. Então, o que a gente sabe? Que ele vê mais para cima e vai ver numa profundidade de 2,25. Então, 2,25 mais próximo em relação à profundidade real, mais próximo do observador, tá? Por isso que a resposta certa fica a letra A. Beleza, gurizada? Ficamos assim, então. Obrigado pela atenção de vocês. A gente conversa na sequência, mantenham contato. Tamo junto. Tendo alguma dúvida, dá um toque. É nóis. Falou, abraço.